Olá! Um feliz, um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado porque você tem nos ajudado a levar paz, a esperança, a certeza do amor e do perdão de Deus para muitos corações. Eu estive um pouco ausente da preparação e do envio dos vídeos, porque eu estava cuidando da minha saúde visual. Agora de volta, eu espero poder continuar contando com a sua ajuda na divulgação do nosso conteúdo. Muito obrigado mais uma vez. O presente sabático de hoje traz para nós um título: Sai da caverna. Levados pela situação do nosso mundo, e na incerteza do que vai acontecer no futuro, muitas pessoas recuam e com medo e até mesmo com pânico se trancam dentro de si mesmo. Com medo de lutar, com medo do que vem pela frente, essas pessoas acabam caindo em depressão. E elas então se refugiam dentro das suas próprias casas, com medo de enfrentar o desconhecido. E isso tem acontecido em todas as classes sociais e até mesmo no meio daqueles que são religiosos. É neste momento que Deus então vem fazendo para nós um apelo, igual fez ao profeta Elias, quando ele, passando por momentos difíceis também, após um grande trabalho, orientado por Deus, chamado por Deus, ele teve aquele momento depressivo, aquele momento também de medo e até de pânico, e ele então recuou e ele então também se escondeu. Por que aconteceu isso com o profeta Elias? Israel estava vivendo um período oprimido, sofrido, porque quem estava reinando sobre o povo de Israel era um rei perverso, juntamente com a sua esposa Jezabel, cruel. Eles judiavam, eles matavam e eles eram perversos mesmo e levavam o povo a um grande sofrimento e também à idolatria. A perda da fé, da confiança em Deus, levou aquelas pessoas a se apegarem a outros deuses. E foi neste momento que Deus chamou Elias para levar uma mensagem ao rei Acabe. E a mensagem está relatada no livro de 1 Reis, no capítulo 17, 18 e 19, vai trazendo para nós detalhadamente a história do rei Acabe e também do profeta Elias. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre então, isso? Chamou Elias e disse: vá, leve uma mensagem para o rei Acabe. Diga para ele que nem orvalho nem chuva vai cair sobre a terra. E lá foi Elias, o profeta do Senhor, e levou essa mensagem para o rei Acabe. E Deus disse para Elias: agora você vai e se retira para as margens do rio Jordão. Lá vou providenciar para você torrentes de água e o corvo vai levar para você pão e carne. De onde os nossos olhos não vê, nós não imaginamos, Deus tira sustento para os filhos dele. Por isso nós não precisamos de ter medo, de ter fome, porque Deus é o doador da vida e ele nos sustenta. Elias continuou ali por um bom período sendo alimentado da fonte de água e do pão e da carne que o corvo enviava. Mas aquela água foi se secando e Deus então disse para Elias assim: vai agora para Serepta, porque lá eu preparei uma viúva que vai sustentar você. Elias obedeceu e foi. E ao chegar lá, encontrou com a mulher que estava com alguns gravetos na mão, e Elias disse para ela: dá-me um pouco de água e faça para mim também um bolo.
E aquela mulher disse: moço, eu tenho aqui um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Depois nós vamos comer e vamos morrer. E Elisa então disse para aquela viúva: da sua vasilha a farinha não acabará e da botija o azeite não secará. E ali Elias permaneceu junto com aquela viúva e o filho da viúva sendo sustentado por Deus. O tempo passou. O filho da viúva morreu. E a viúva ficou triste com aquela situação. E Elias devolveu, pelo poder de Deus, a vida daquela criança. E no verso 24 aí do capítulo 17 diz o seguinte: então a mulher disse a Elias: nisso reconheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor que está na sua boca é verdade. Ela reconheceu que ela estava na presença de um homem valoroso do Senhor, porque ela viu que ali ela foi sustentada, ela viu que ali ela teve seu filho de volta. E ela então reconheceu que a palavra de Elias era a palavra da verdade. Alguém já falou isso com você? Que a palavra que você fala é a palavra da verdade? Você já se sentiu saciado pelas bênçãos dos altos céus que providenciou tudo para você? Sabe por quanto tempo Deus sustentou Elias e sustentou a viúva e o seu filho? Capítulo 18, verso 1 diz o seguinte: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: no 3º ano, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre essa terra. 3 anos sem chuva. 3 anos, Elias, a viúva e o filho sendo alimentado por Deus. Sabe, Elias, como profeta do Senhor, como ungido pelo Senhor, foi protegido, foi sustentado, foi amparado. Porém, mais do que isso, ele foi bênção na vida daquela viúva, na vida do filho daquela viúva. E aquela viúva também foi bênção na vida de Elias. O ministério de Elias agora seria ali junto com aquela viúva, aonde Deus iria prover para eles tudo o que eles necessitavam. Sabe, quando Deus tira você de um ministério e leva você para outro ministério, é porque Ele quer te abençoar. É porque Ele quer que você também seja bênção. Agora Deus estava dando um novo ministério para Elias. Agora Deus estava dizendo: Elias, já se passou 3 anos. Agora deixa Serepta e vai de novo a Acabe e declara para ele que a chuva vai cair sobre essa terra novamente. E Elias, como um bom servo do Senhor, voltou e foi a Acabe levar as boas novas. Porém, diz o verso 17 do capítulo 18 de 1 Reis, que Elias foi recebido pelo rei dessa maneira. Vendo-lhe o rei, disse para Elias: você é o perturbador de Israel? Elias estava indo ali para abençoar, para decretar que a chuva cairia novamente sobre Israel. Mas Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. Quantas vezes você, meu irmão, de outra denominação, às vezes olha para um servo do Senhor de outra denominação, ele não congrega com você, ele congrega em outro lugar. E você olha para ele e diz assim: aquele dali é um perturbador. Aquele dali,
é pregador de heresia. Aquele ali é um falso profeta. Não diga isso referindo a um outro irmão que congrega em outro lugar. Porque quem sabe, Deus o colocou ali para que ele seja bênção e para ele ser abençoado. E sabe, no momento que nós somos bênção e no momento que nós somos abençoados, se necessário for, Deus vai dizer assim: saia daqui e vai para lá. Elias agora tinha um ministério ali, com Acabe novamente levando as boas novas, mas foi tratado com desprezo. Não trate o seu irmão de fé que não convive com você dessa maneira. Ele pode ser um servo de Deus. Ele pode estar mais bem preparado para obedecer ao Senhor, para cumprir a sua lei, do que você. Não julgue, então, o seu irmão. Elias agora, olhando para Acabe, diz: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a tua família, sim. Vocês são os verdadeiros perturbadores de Israel. Jezabel, mesmo sabendo que nenhum dos seus deuses ao qual ela adorava recebeu a oferta que foi colocada sobre o altar lá no Monte Horebe. Ela então jurou para esses falsos deuses que iria eliminar Elias e mandou mensagem para Elias. E diz o capítulo 19, no verso 3, o seguinte: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou os seus moços. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias agora ficou deprimido. Elias agora ficou com medo. Elias agora ficou com pânico. E ele saiu para defender, para proteger a própria vida. E ele parou e se sentou perto de um zimbro. E ele pediu a morte. Sabe, às vezes os servos de Deus também caem em depressão. Às vezes o servo do Senhor também não entende o porquê de muitas coisas e vem o desalento sobre eles. Nos diz, aí no capítulo 19, que Elias deitou e adormeceu ali, perto daquele zimbrado. E Deus lá, com a sua infinita misericórdia, enviou o anjo, e o anjo tocou o ombro de Elias e disse: Elias, levanta-te, bebe e come. E Elias acordou e tinha ali para ele preparado, mais uma vez preparado por Deus, um alimento. Deus não desampara aqueles que são fiéis. Não tenha medo de se levantar quando Deus disser levanta-te, porque Deus já preparou tudo. Elias comeu e permaneceu ali e dormiu mais um bocado. E de novo o Senhor apareceu para ele e disse: Elias, levanta, bebe, come, porque você ainda tem uma longa jornada pela frente. E mais uma vez Elias saboreou o banquete que o Senhor preparou para ele. Diz aqui o verso 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida
caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites de caminhada com o alimento que Deus providenciou para ele ali mais uma vez. Não duvide que Deus é capaz de te sustentar. Não duvide que a tua caminhada ainda não acabou, que você ainda tem um longo caminho pela frente. Deus só quer que você se levante e vá. E o servo do Senhor, o profeta do Senhor, Elias, estava ali agora diante de Acabe e disse para ele assim: vamos fazer prova lá no Monte Horebe. Chame os seus 400 profetas, todos que comem na sua mesa, chame todo o seu povo, os adoradores dos ídolos que caminham com você, chame todos eles, vá ao Monte Horebe, porque eu também vou com o povo de Deus para lá. E nós vamos oferecer uma oferta de sacrifício ao Senhor em gratidão, porque Ele vai nos abençoar de novo com a chuva. E Acabe aceitou o desafio. E naquele Monte Horebe juntou uma grande multidão. De um lado, os profetas de Acabe e os adoradores dos ídolos que conviviam com eles ali no cotidiano. E do outro lado, o povo de Deus juntamente com Elias. Ambos construíram o seu altar. Ambos colocaram sobre o altar a sua oferta de gratidão, porque Deus ia mandar chuva. E agora Elias disse para Acabe: pode orar ao teu Deus para que receba a sua oferta com fogo que vem do céu. Acabe, os seus profetas e todo o povo que estava do lado de Acabe oraram, clamaram, gritaram, choraram e até mesmo, diz a palavra de Deus, se retalharam. E Deus não recebeu aquela oferta. O fogo não caiu do céu como prova de aceitação da adoração daquele povo, porque eles estavam adorando deuses estranhos. Então vai aqui uma pergunta: que Deus você está adorando? É o Deus criador dos céus e da terra? É o Deus que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Ou você está adorando os ídolos de Baal, guardando mandamentos que não foram dados por Deus, que foram escritos por homens? Ali eles clamaram e o Deus deles não pôde atender. E sabe por quê? Eles estavam adorando Deus que não escuta, que tem olhos mas não vê, e que tem boca e não pode falar, por isso não poderia atendê-los. E agora chegou o momento de Elias. E Elias agora orou ao Senhor uma oração suave, uma oração tranquila, uma oração cheia de confiança. E Deus mandou fogo do céu e consumiu a oferta que estava sobre o altar de Elias, porque Elias e o seu povo clamavam e adoravam e serviam e obedeciam a um Deus poderoso, Criador do céu e da terra e que nos mantém. Quando Acabe viu aquilo, quando os falsos profetas de Acabe viram aquilo, eles desceram correndo para fugir da presença do Deus verdadeiro que realmente mandou fogo do céu e poderia então mandar chuva para eles de novo. Elias então deu uma ordem para os seus homens e disse: corra atrás e elimine todos os falsos profetas de Acabe. E todos eles passaram pela espada do povo de Deus. Não demorou muito. Acabe anunciou para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Jezabel lá atrás tinha mandado matar muitos profetas do Senhor. Agora Jezabel ficou sabendo que os falsos profetas
adoradores dos ídolos que conviviam entre eles, agora foram mortos. E ela ficou irada contra Elias. E daí? Vamos ver o que aconteceu. E no verso 9, aí de 1 Reis 19, Elias se pôs a caminho. E nos diz o seguinte: ali entrou Elias numa caverna, aonde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Às vezes nós escutamos Deus falar com a gente: que faz você aí? Aí não é o teu lugar. Está confortável? Tem sombra? Você pode dormir? Você pode fazer o que você quiser? Ninguém está te vendo? Mas eu estou te vendo. O que fazes aí? Prossiga o seu caminho, Elias. Você ainda tem um grande trabalho. E Elias se levantou. Elias deveria ainda ungir reis. Elias deveria ainda encontrar-se com Eliseu. Aquele que, na verdade, já caminhava com Elias, observando o seu trabalho, aprendendo com ele. Deus agora disse para Elias: você vai ungir Eliseu, porque ele vai dar prosseguimento no seu trabalho, porque você não vai ficar aqui. Sabe, a misericórdia de Deus alcançou Elias. Deus não levou em conta os momentos depressivos que ele passou, se escondendo, debaixo de desembrado, fugindo, entrando em caverna. Deus tinha um projeto para a vida de Elias. Deus queria que Elias chegasse no lugar certo, para fazer o trabalho certo, com a pessoa certa. E Elias então se foi. E passando por Eliseu, que estava trabalhando, diz aqui o verso 19: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zalefe, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com ele ali. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Sabe, Deus não chama os desocupados. Eliseu estava ali com as suas juntas de boi trabalhando. E Elias agora passou por ali, saindo da caverna, obedecendo a ordem de Deus, e lançou o seu manto sobre Eliseu, dizendo para ele assim: agora a obra é sua, vai em frente, você agora foi o escolhido. Sabe, Deus tem um grande trabalho para você. Precisa somente que você tenha coragem e prossiga, e Deus vai te dar o sustento. Não tenha medo. Deus precisa de conduzir você para um outro ministério. E quando necessário for, Deus vai preparar outro para ficar no teu lugar. Quem sabe não é aí onde você está. Mas a realidade é que Deus locomoveu Elias até onde ele queria abençoar também Eliseu. E Eliseu seria uma bênção para o povo. Aonde eu for, aonde você vai, nós temos que ir para abençoar. E agora o manto de Elias foi lançado sobre Eliseu, como prova de que Deus estaria com Eliseu naquele novo ministério. Deus vai estar com você no novo ministério onde Ele quer te colocar. E Deus não vai desistir de você, mesmo que você tenha medo, mesmo que você esteja fugindo, mesmo que você esteja acomodado, esteja se escondendo, esteja achando que ali está bom. Deus tem para você um outro ministério. E no momento certo, Deus vai te levar aonde Ele quer. Mas se você não quiser, se você rejeitar,
Se você procurar fazer somente o que o comodismo está te oferecendo, Deus vai chamar outro no seu lugar. Mas cuidado, se nós não ouvirmos a voz de Deus e não sairmos da caverna, nós poderemos perder a nossa salvação. Então o convite é: sai da caverna. Deus tem outro lugar, outro ministério, outro trabalho para você. E que eu e você possamos aceitar o chamado de Deus para sair da caverna e cumprir o plano de Deus na nossa vida e ser bênção para as outras pessoas e sermos abençoados pelo Senhor também. Muito obrigado pela sua paciência em me ouvir. Um abraço para você e um feliz, um abençoado sábado na companhia de Jesus. E nós nos veremos na próxima semana. Tchau, tchau.